Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe vocês assim, ó, poderosamente em nome de Jesus. E estamos ao vivo, Brasil, com mais uma live abençoada. E hoje nós vamos estar recebendo uma convidada muito especial, a nossa psicóloga Janine Kathleen. E nós vamos estar batendo um super papo sobre depressão e trauma de infância. E é interessante abordarmos esse assunto porque nós estamos aí vivendo uma geração que realmente nós ficamos preocupados com toda essa incidência de doenças emocionais. E nada mais pertinente que nós abordarmos esse assunto e compreendermos mais a respeito disso. E eu quero convidar você para que juntos nós possamos convidar o Espírito Santo para que ele venha participar conosco desse bate-papo super saudável. Pai, muito obrigada por esse privilégio de podermos abordar temas tão importantes para os nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso coração e que o Senhor alcance pessoas que estão passando por essas circunstâncias. Que nós possamos ser aqui canal de bênção, que nós possamos ser aqui a boca do Senhor, a declarar, Pai, cura, a declarar, Senhor, salvação, libertação, porque nós bem sabemos que tudo aquilo que nós fazemos precisa permear aquilo que nós cremos. Então não será diferente nessa live. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. E eu quero que você abra sua Bíblia juntamente comigo no livro aí de Jó, e nós vamos fazer uma leitura e eu já vou chamar a nossa convidada. Jó, capítulo 5, versículo 7, e a palavra nos diz assim: Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. E é bem importante salientar que o Senhor Jesus, nos evangelhos, ele nos ensinou uma grande lição, que no mundo nós teríamos aflições, mas se nós tivéssemos bom ânimo, assim como ele venceu o mundo, nós também venceríamos o mundo. E eu quero trazer uma verdade para o seu coração. A Bíblia, em nenhum lugar existe algum texto que vai dizer pra gente que quando nós temos depressão ou algum problema emocional, isso é um pecado ou isso é ausência de fé. Então eu quero que você acalme seu coração, porque eu sei que muitas pessoas, com falta de sabedoria, acusam os nossos irmãos, dizendo que a depressão ou é uma frescura, ou é falta de fé, ou é porque a pessoa está no pecado, por isso que ela está sentindo todos aqueles sintomas. E eu quero trazer paz para o seu coração, porque a palavra do Senhor em lugar nenhum das Escrituras nos diz que a depressão é falta de fé, que a depressão ela acontece porque nós estamos pecando. E nesse momento nós vamos receber a nossa convidada, Janine Kathleen, nossa psicóloga, e nós vamos bater um super papo sobre esse tema e que nós possamos aí então nos deleitar com essa rica oportunidade, em nome de Jesus, amém? Olá, Boa noite! boa noite, estão me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Deixa eu só arrumar minha câmera aqui, porque quando entra, aí ela divide, né? Porque senão eu não consigo Deu ligar. pouquinho. E aí, boa noite! Como que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Boa noite a todos. Coisa boa! Então vamos lá, sem mais delongas, vamos entrar no assunto que interessa, que importa, porque as pessoas ficaram ansiosamente esperando por isso. E eu recebi aqui bastante perguntas. Eu até falei Oh, assim, nossa, vou ter que tirar as perguntas que eu fiz para que a pergunta do pessoal venha a ser respondida, né? Nada mais justo. senão deixa eu fazer uma vigília aqui. Bora fazer uma vigília. Mas não pode não, porque a gente está em relógio de oração e eu estou olhando quase todos os horários lá no relógio e amanhã eu vou cedo. Vamos deixar a vigília para outro dia. Então vamos Sim. lá, Jani.
Primeiramente, né, nós queremos te conhecer. Seu nome, seu bairro. Se Ou, apresente para nós, né? Porque nem todo mundo aqui que tá na live conhece você. Então, fala pra gente de onde você nasceu, quantos anos você tem, se você é casada, se você é solteira. então vamos lá. Eu me chamo Janine Kathleen Ferreira Vilarino. Eu tenho 27 anos. Eu sou daqui mesmo de Contagem. Sou solteira, escolhi esperar. E eu sou estudante de psicologia. Estou aí na formação, né, na graduação em psicologia. Em nome de Jesus, já está chegando já o dia da vitória, está quase. Ai, E a gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre depressão e os traumas de infância. Então, vou começar um pouco com a depressão, pode ser? vamos lá por partes, porque eu preciso seguir aqui um cronograma, porque senão a gente acaba Beleza. pulando ou antecipando alguma pergunta que os nossos telespectadores fizeram aqui. Então, eu vou Então, ir guiando você dentro dessa questão, tá? E, beleza. primeiramente, uma pergunta assim que eu quero fazer para você, embora eu já saiba, mas as pessoas, nem todo mundo sabe. Você é Pode. cristã? Sim, sou cristã, graças a Cristo. Ok. E por que psicologia, Janine? Por que você escolheu esse curso? Porque, assim, é uma área que sempre tocou minha alma, uma área que sempre falou dentro de mim. E eu venho de uma vida bem sofrida, passei por diversos traumas, né? Passei por depressão. Então, isso foi uma área que eu vi conforto, uma área que eu vi, assim, que eu posso ajudar as pessoas a passar assim como eu passei. Então, é uma área que eu consigo ajudar as pessoas a entender e passar por situações difíceis. Sim. E no caso, você até começou a falar aí um pouquinho. Nós queremos saber como foi a sua infância. A minha infância foi bem traumática. Foi uma infância bem difícil. Eu passei por diversos traumas, né? Como eu disse no começo da infância. Eu sofri abuso. É, eu fui muito rejeitada no contexto escolar, no contexto de convivência mesmo. Sofri muitos bullying na vida. Então, isso me gerou diversos traumas. Então, ao longo da minha caminhada, do meu crescimento, eu me tornei uma criança muito triste, uma criança assim que não tinha motivo para sorrir, não tinha muitos amigos. Então, eu tinha depressão e não sabia que eu tinha. Eu fui descobrir quando eu já estava mais velha, quando eu era adulta, já que eu fui descobrir. E é isso. Então, você disse que você sofreu abuso. Os abusos que você sofreu, ou o abuso que você sofreu, foi em qual instância? Verbais, violência física, sexuais? Entra um pouco nesse assunto, para que a gente possa entender melhor. Então, foram os três tipos. Foi físico, né? Que foi mesmo sexual. E o emocional também, que é o verbal. Então, foram esses três tipos de abuso. Então, assim, Sim, pra mim foi muito difícil superar. Então, assim, foi com muita ajuda para eu conseguir entender e superar todo esse trauma. sim. E agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como você falou que você quer, né, que você já se preparou para começar a fazer a abordagem primeiramente sobre a depressão, eu quero te fazer uma pergunta, essa pergunta ela é minha. Uhum. É, eu quero entender o seguinte, a depressão, e aí é na sua opinião, tá? Dentro do seu estudo, dentro da sua profissão, Tá bom. deu uma quedinha aí, né? Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Deu uma agarrada aqui. Você acredita que a depressão, ela é uma patologia ou a depressão, ela é algo espiritual? Porque a gente sabe que a patologia é tudo aquilo que traz uma disfunção anatômica ou fisiológica no nosso corpo, que vai apontar para uma disfunção clínica, uma doença mesmo. Mas assim, a gente ouve muitas coisas e como a gente está inserido num ambiente cristão, como a gente está inserido nas igrejas e como a gente, de certa forma,
está envolvido nisso, a gente ouve várias opiniões. Mas eu quero que você fale para mim a sua opinião dentro da vertente da psicologia. Você acredita que a depressão ela é patológica, ela é de fato uma doença, uma disfunção fisiológica e anatômica, ou você acredita que a depressão ela é algo puramente espiritual? Ou você crê que assim, a gente vai analisar a pessoa, vai analisar o paciente e ali você vai chegar a um diagnóstico se é realmente algo patológico ou se é espiritual. Qual é a sua opinião, Renata? Então, a minha opinião em relação a isso é que a depressão ela é uma doença da alma. Só que, assim, através da análise, através como é que eu vou dizer? Através ali de você conversar com a pessoa, interagir com ela, você vai entender se isso é mesmo patológico ou se é mesmo algo espiritual. Porque tem pessoas que vão ter que fazer o uso de medicamentos e junto com o acompanhamento psicológico. Mas tem pessoas que a gente sabe que isso é algo espiritual. Então, através ali de todo o acompanhamento com a pessoa, você vai entender se é ou se não é. Então, essa é a minha visão em relação a isso. Sim, e o fato de você ser... Oi? Deu para entender? Sim, e o fato de você ser cristã, porque foi até uma das perguntas que nos foram enviadas, e eu achei bem engraçada a forma como a pessoa perguntou. Que a pessoa fala assim, nossa, bem legal. Mas foi num tom irônico, assim, né? A gente leva na esportiva. Bem legal. Papo sobre depressão e trauma de infância com uma pastora. Então ela vai... Uma pastora que estuda psicanálise, que estuda neurociência e aprendizado. Deixa eu perguntar, pastora, você não acha que você vai querer expulsar o demônio de todo mundo que entrar no seu consultório? Então, aí eu vou jogar a bola para você. Como que você vê isso? Você acredita que ali no momento que você vai estar com alguém fazendo um acompanhamento, você acredita que o fato de você ser cristã, isso pode impactar de alguma forma com o diagnóstico? Uma pessoa disse, a gente vai querer expulsar o demônio da pessoa e não vai querer tratar clinicamente. Como que você vê? Então, o fato de eu ser cristã não atrapalha na profissão. Claro que o Espírito Santo que habita em mim vai impactar a pessoa sim, ela vai sentir algo diferente. E ali o que habita dentro dela vai correr, com certeza. Mas assim, isso não vai interferir na psicologia, porque a psicologia você tem todo embasamento para você fazer o tratamento da pessoa. Então, eu sei que eu não posso misturar minha religião com a profissão. Então, assim, vai ter pessoas no nosso cotidiano, no nosso mundo, que vão procurar psicólogos cristãos. E vai ter pessoas que não. Então, eu sei que eu não posso misturar as coisas, mas o Espírito Santo é quem dá a deixa. O Espírito Santo é quem trabalha. Sim, e é isso que eu ia te perguntar. Você sente, assim, que existe uma barreira, justamente isso que você falou. As pessoas que elas não estão inseridas num ambiente ortodoxo, em um ambiente cristão, em um ambiente de igreja, você sente uma barreira, uma resistência, na grande maioria, dessas pessoas procurarem um profissional, sabendo que esse profissional da psicologia, da psicanálise, seja lá como for, nessa vertente que a gente está falando, pelo fato dele ser cristão? Sim, tem uma barreira muito grande. Porque as pessoas pensam que o fato do psicólogo ser cristão, que ele vai chegar lá e sair enfiando Bíblia nas pessoas, sair expulsando demônio. Que ele vai chegar lá e falar assim, tá amarrado, tá queimado. Não. Então, assim, as pessoas têm um grande tabu em relação a isso, um grande preconceito em relação a isso. Não é porque a pessoa é cristã e psicólogo que ele vai sair, né, pregando Bíblia ali dentro. Porque ali você sabe que é um local de trabalho, é o seu consultório. Então, você tem que ter ética. A parte principal é a ética. Mas as pessoas têm mesmo esse preconceito, tanto porque vai gerando, né? Um vai falando com o outro, aí, tipo, o meu preconceito passa para outra pessoa e ali vai passando. Então, as pessoas vão achando que porque eu acho, tem que ser. Então, e aí a próxima pergunta, e essa pergunta é minha, você falou sobre a ética profissional. Existe uma lei, se é que eu posso falar dessa forma, que dá esse respaldo no sentido de que
o profissional psicólogo, ele não pode entrar em questões ortodoxas no atendimento? Existe isso? Você saberia me falar? Então, como é que fala, gente, o nome? É que tem Código. tipo, no código, tem tipo um manual do psicólogo, né, que trata todos os códigos que você pode ou não fazer. Lá fala bem claro em relação a você introduzir cultura não, introduzir uma religião mesmo, introduzir algo dentro da psicologia. Então lá fala que não pode, mas deixa bem abertamente claro que tem pessoas que vão querer psicólogos que são da mesma religião que eles, que são da mesma crença que eles. Então, assim, eu não posso chegar para você e te induzir a seguir a minha religião. Agora, se você chegar para mim e você me falar que você é cristão, e você falar que você quer um psicólogo cristão, eu vou te atender dentro daquilo que você crê. Sim, mas o meu questionamento é o seguinte: dentro, porque é óbvio, o psicólogo ele tem todo um parâmetro ali, todo um padrão para identificar o que a pessoa tem, para ele saber ali qual vai ser a tratativa, tratamento, enfim, se é com remédio, se é sem, se é só terapia, se precisa ir no psiquiatra, e enfim. A minha pergunta nesse sentido ainda, dentro desse contexto, é crime? Eu estou ali com o paciente e digamos que ele seja cristão, professa a mesma fé que você. É constituído um crime se porventura eu entender que aquela pessoa não precisa de um tratamento com remédio específico, mas que ela precisa de um acompanhamento psicológico ali, de sessões terapêuticas, é crime se eu fazer uso da fé para tentar ajudar essa pessoa a vencer essa depressão ou trauma da infância? Então, ao meu ver, aquilo que eu tenho de conhecimento até hoje, ao meu ver, não. Meu ver, não é crime. Porque ao menos, tipo assim, a partir do momento que a pessoa te dá a liberdade, te dá ali o espaço, ao meu ver, não. Você não pode ser invasivo, invadir o espaço da pessoa em relação à crença dela. Sim, e no que diz respeito à questão dos laudos, porque a gente sabe que o psicólogo ele está dentro ali das ciências, ele é um médico. E tudo que o médico faz precisa ser laudado, enfim. Como que seria isso? Como que É, você relataria isso? é. Aí você me fez uma pergunta que eu não sei responder. Aí eu não sei te falar como que seria. Porque até então eu ainda não fiz nenhum atendimento para entender mais em relação a isso. A Sim, gente não mas chegou nessa parte. dentro dos códigos, dentro daquilo que você já conhece, que o psicólogo pode ou não fazer. Tem alguma cláusula lá que fala no que diz respeito a isso? Que eu saiba, eu acho que não. Eu não decorei o código de ética todo ainda, então eu não lembro direitinho se tem uma cláusula específica para isso. Sim. Então vamos lá. Janine, o que é depressão? Clinicamente falando, qual é o conceito da psicologia no que diz respeito à depressão? Então, a depressão é dita como o mal do século, né? A depressão, ela é caracterizada pela perda, ou pode-se dizer, diminuição do prazer pela vida, do prazer em viver. A pessoa que ela tem depressão, ela é tomada por uma angústia muito grande, por uma tristeza profunda. A depressão, deixa eu ver como é que eu posso falar mais. Ela gera, ela gera mesmo vontade da pessoa não querer continuar, da pessoa não querer lutar. Ela tem excesso de desânimo. A pessoa, ela não quer continuar, ela não quer lutar, ela não quer comer, ela não quer sair. A pessoa que ela tem depressão, ela perde apetite, perde sono, ou ela tem sono demais, ela dorme muito. É uma pessoa que não tem alegria. Então, a depressão mesmo, o conceito dela, de falar mesmo dentro da psicologia, é isso. A depressão, ela
ataca mesmo dentro da pessoa. Ela ataca ali. Então, é isso. O conceito da depressão. Sim, deixa eu te fazer uma pergunta. Toda pessoa depressiva, necessariamente ela teve um trauma na infância ou não precisa da pessoa ter sofrido um trauma de infância para que ela desenvolva uma depressão? Não, ela não precisa ter um trauma de infância para poder é, gerar uma depressão. A depressão ela pode acontecer devido ao seu cotidiano mesmo, devido a alguma frustração. A depressão ela pode ser como se fosse, vamos dizer, alguns filósofos usam, tipo o filósofo Soren, ele usa que a depressão é o desespero de querer ser quem você não consegue ser. Como é que eu vou explicar isso? Depressão é tipo, eu quero ser aquela pessoa, só que aquela pessoa eu não vou conseguir ser. Então, é um desespero de você querer alcançar algo que você não consiga. Deu para entender? Sim. Tem uma pessoa perguntando aqui: a depressão é a mesma coisa que a ansiedade? Não, elas andam juntas, mas elas não são a mesma coisa. A ansiedade, ela é um transtorno. Ela vem junto com a depressão, mas as duas não são a mesma coisa. A ansiedade, ela é gerada por... Deixa eu ver como é que eu vou te explicar. A depressão é gerada por... Deixa eu pensar aqui. Na verdade, eu acredito que vai te ajudar um pouco. Hum. Todo ansioso é depressivo e todo depressivo é ansioso? Você consegue ter essa percepção? Que todo ansioso é depressivo. Repete. Que todo ansioso é depressivo e todo depressivo é ansioso? Porque, ao meu ver, um abismo chama o outro abismo, né? E normalmente, quando a pessoa é depressiva, você pode reparar que o quadro clínico dela é, como principal, depressão. Depois a gente diagnostica essa pessoa com síndrome do pânico, ansiedade. Então, a sensação que a gente tem quando a gente está fazendo um acolhimento, principalmente das crianças que sofreram abuso, das mulheres que sofreram abuso, elas estão com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E aí a minha pergunta é: você acredita que todo ansioso é depressivo e todo depressivo é ansioso, ou você acredita que é um combo? Eu acredito que os dois andam junto, porque a ansiedade ela é excesso de futuro, ela é excesso do amanhã. Eu quero, tipo, para hoje, eu quero agora. A ansiedade é isso. E a depressão com a ansiedade, elas andam juntas. É uma bomba, né, Janine? Isso mesmo. E como que é a tratativa disso? No sentido assim, eu sei que é necessário todo um diagnóstico, enfim. Mas como que é a tratativa disso? A pessoa está com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico. Eu trato por partes ou eu consigo tratar isso num conjunto? Você consegue tratar no conjunto. Porque, querendo ou não, tipo assim, vamos dizer que elas são parecidas, os sintomas. Então, você Sim, consegue tratar, vamos dizer que no combo. sim. Aí eu quero te fazer uma pergunta, e essa pergunta ela é minha. Ou Sim. eu tô cheia de perguntas hoje. Vamos lá. Assunto que me interessa muito, eu gosto muito, porque assim como você, eu tive depressão também, eu tive muitos traumas e muitas marcas na minha infância, eu tive ansiedade de passar mal mesmo, assim, de quase dar infarto, síndrome do pânico, e eu gosto muito desse assunto, eu acredito que é por isso também que eu decidi fazer uma especialização também na área, e é uma coisa que me chama muita atenção, eu não sei se você vai concordar, é que dentro da neurociência, nessa questão do ensino, da aprendizagem, a gente observa que quando a gente começa a analisar uma criança que tem déficit de aprendizado, é batata. Ela teve um trauma, né? E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas a minha pergunta ainda é sobre depressão. Porque dentro dessas análises, desses estudos que a gente vai fazendo, eu pude ver algumas coisas da vida de Freud. E a gente observa que, assim, dentro da psicologia, ele é um dos caras que é mais citado, Sim. principalmente para estudante de psicologia, porque ele foi relevante nessa área, não tem como questionar isso. Embora nem tudo que ele fala a gente concorde,
Mas a gente precisa entender que ele foi uma figura dentro da psicologia, isso é incontestável. E é interessante porque, assim, eu quero que você fala para mim, assim, qual que é essa percepção de Freud no que diz respeito à depressão? Por quê? Porque Freud, ele lutou contra a depressão a vida inteira. E aí a gente vê nos estudos e na biografia dele que ele usava, os métodos que ele usava nos pacientes eram os métodos que ele testava nele. Então, assim, fala pra gente qual que foi essa visão de Freud em relação à depressão e se você concorda com essa metodologia de você aplicar no seu paciente aquilo que você aplicou em você. No caso, como você também teve depressão, eu quero que você também, em seguida, conte pra gente como que você venceu a depressão, mas o que Freud ele realmente falava? O que é depressão para Freud? E se você concorda com essa posição dele de testar nos pacientes aquilo que ele testava em si mesmo? Então, segundo Freud, Freud ele resumia a depressão como a pulsão de morte. Para Freud, esse era o conceito dele de depressão. Por que pulsão de morte? Porque, segundo Freud, a depressão é algo que te leva mesmo à morte, se você não tratar. Freud ele sofreu durante muitos e muitos anos de depressão. Então, ao longo da caminhada dele, ele foi descobrindo como lidar com o que ele sentia, como lidar com o que ele passava. Então, ele resumiu a depressão como pulsão de morte, porque ele sentia uma angústia muito grande. Ele sentia um vazio que ele não sabia explicar, ele não sabia como falar. Então, aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele trabalhou dentro dele, ele foi lidando com as pessoas também. Então, ao meu ver, eu, tipo assim, vejo tudo que ele passou e como ele lidou com as pessoas em relação à depressão, eu não vejo algo ruim, eu vejo algo bom. Porque, assim, ele conseguiu, claro que lutou muito, foi muito difícil para ele, mas ele conseguiu entender um pouco, colocar um pouco do que ele sentia através do lidar com as pessoas. Então, ele foi trabalhando com as pessoas aquilo que ele vivenciou. Sim. Então, eu concordo um pouco com esse termo que ele usou em relação à depressão. Eu venci a depressão, assim, depois de muitos anos lutando contra ela, sem saber que eu tinha. Porque hoje em dia, a depressão é uma das doenças mais comuns no mundo, só que a menos diagnosticada. Muitas pessoas no mundo inteiro têm depressão e nem sabem que tem. Então, a pessoa, quando ela descobre a depressão, já é no estágio bem avançado. A pessoa já está lá no estágio, assim, pior da depressão, vamos dizer. Então, quando eu descobri que eu estava em depressão, eu já era adulta, vamos dizer. Então, assim, foi bem difícil para mim lidar com isso. Porque ao longo da minha vida, eu cresci muito, assim, triste. Eu não tinha motivo para continuar, para viver. Eu simplesmente estava existindo ali na Terra. Estava empurrando. Então, como que eu venci a depressão? Tem várias formas de você vencer a depressão, que é, né, com o medicamento e o acompanhamento psicológico, mas só que para isso tudo funcionar, a pessoa tem que querer. Então, eu quis sair dessa situação em que eu vivia. Foi muito difícil, mas a partir do momento que eu escolhi, eu consegui. Então, como que eu venci a depressão? Foi um dia de cada vez eu escolhendo viver. Um dia de cada vez eu escolhendo ser ajudada. Porque a pessoa que ela tem depressão, ela não quer ser ajudada. Ela não quer estar no convívio com as pessoas, ela se isola. Ela prefere ficar sozinha. E a depressão não, você tem que ter uma pessoa de apoio, você tem que ter alguém ali em quem você possa confiar, conversar, uma pessoa que você sabe que ele vai estar te ajudando a conseguir caminhar e sim vencer a depressão. Sim. Mas você, em algum momento desse processo, você fez uso de medicamento? Você chegou a fazer terapia? Então, desde criança eu fiz uso de medicamentos para controlar a agressividade. Eu era uma criança muito agressiva,
muito nervosa, eu batia nas outras crianças, ou então eu me isolava das outras crianças e as outras crianças batiam em mim. Então, assim, o medicamento foi para controlar essa raiva que eu sentia, para controlar essa agitação que eu tinha. Eu era uma criança extremamente agitada. Então, e também eu fiz acompanhamento psicológico desde pequenininha. Eu fiz até mais ou menos, acho que os 17 anos, 16, 17 anos. Então, o acompanhamento me ajudou bastante, que aos poucos eu fui melhorando no meu convívio, eu fui melhorando na escola, fui me acalmando mais e entendendo que aquilo que eu sentia, aquilo que estava aqui dentro, eu não precisava necessariamente descontar nas pessoas o que eu sentia. Eu poderia me derramar em outras coisas. Eu poderia tirar isso de dentro de mim de outra forma. Sim. E qual que é a diferença, na sua opinião, de tristeza e depressão? A diferença entre os dois? Que a pessoa pode ficar triste sem necessariamente estar depressiva. A tristeza, ela é passageira. A tristeza passa. A depressão, ela fica. A diferença é que a tristeza, ela é algo ali do momento. Tipo assim, um exemplo. Eu perdi um ente querido. Eu estou triste ali no momento. Mas aquilo ali vai passar. Eu sei que eu posso continuar minha vida sem aquele ente querido que eu amo. E a depressão, não, a depressão é uma tristeza profunda, ela é uma tristeza que não passa, ela é uma tristeza que caminha com É você algo todo dia. crônico, né? Hã? É algo crônico. A Isso, depressão é algo crônico. Sim. isso mesmo. E no caso, por exemplo, como nós iniciamos falando que a palavra de Deus, ela fala sobre isso, que no mundo a gente vai ter aflições, ou seja, nós vamos passar por momentos de tristeza, né? Como que a fé, ela te ajudou nesse processo? Assim, A fé me ajudou nesse processo muito. Porque, assim, a depressão, ela não te dá ânimo, né? Não te dá vontade de viver. E a fé é o oposto. A fé te dá uma esperança, uma vontade de continuar. Então, assim, a fé me ajudou muito, porque eu sabia que lá em cima, lá no céu, tinha alguém que queria que aqui eu estivesse. Alguém que queria que através da minha vida pessoas eu pudesse ajudar. Então, a fé me ajudou muito a ter um motivo para continuar existindo, um motivo para continuar vivendo e um motivo para lutar contra aquilo que eu sentia. sim. E você chegou a ter pensamentos de morte, pensamentos de suicídio? Como que era esse período para você? Sim, eu já tive, na época que eu estava com depressão, a minha vontade de morrer era muito grande. Eu queria morrer todos os dias. Na época eu ainda era novinha e eu ainda não conhecia Jesus. Então, as pessoas falavam de Jesus para mim, eu falava, então, Jesus, você existe mesmo? Me leva, me tira daqui. Façam que isso pare. Então, a minha vontade de morrer era muito grande. Eu já pensei várias vezes em pular em frente de carro e me jogar de prédio. Já tomei medicamento, acho que minha mãe nem sabe disso, tá sabendo agora. Já tomei medicamento para poder morrer mesmo, mas não fez efeito nenhum, porque quem me guarda não dorme. Então, não, eu já fiz assim, tantas coisas para poder fazer com que aquela dor, aquela tristeza acabasse, sabe? A pessoa que ela tem depressão, ela não quer morrer, ela quer acabar com a dor. Então, a pessoa pensa que se ela morrer, a dor acaba. Ou então, se ela fizer algo, aquela dor vai embora. Então, a pessoa que comete suicídio, ela tenta tirar a dor e não tirar a vida. Então, eu já tentei várias vezes. É, vamos lá. Essa aqui é uma pergunta de um telespectador nosso. Toda depressão ela tem causa? Ou a pessoa pode estar depressiva e ela mesma não consegue identificar nada? Porque eu sei que quando a gente faz o acolhimento de uma pessoa que está com essa suspeita de depressão, vai ser feita toda uma análise com ela, primeiramente ali dentro de uma conversação, um diálogo, enfim. E tem alguns momentos que a gente precisa aplicar testes, aplicar exames, enfim. Você acredita que toda depressão ela tem causa ou existe depressão que a pessoa não consegue identificar e ali o psicólogo também não vai conseguir identificar a razão pela qual aquela pessoa está daquele jeito? Então, toda depressão, ela tem uma causa, sim.
Ela tem um porquê de a depressão aconteceu. Nós temos vários tipos de depressão. Vou citar alguns para você entender um pouco. A gente tem a depressão maior, que é a maior depressão que tem. A gente tem a depressão sazonal, a distímica, tem a depressão atípica, a depressão psicótica, a depressão mista, tem a melancolia, que também é uma depressão, e tem a depressão pós-parto. Então, Essa da melancolia eu conheço bem. Eu também. Então, todas essas depressões, ela tem uma causa. Tem ali um probleminha que gerou essa depressão. Tem algo ali por trás que fez com que você adquirisse essa depressão. Então, todas elas têm uma causa. Sim. Quais são os principais sintomas da depressão? Como que, por exemplo, a pessoa que está agora em casa nos assistindo, ela tem uma suspeita, ela é suspeita. Então, como que, assim, um diagnóstico prático e rápido, quais são os principais sintomas de uma pessoa que ela é, assim, certeira de estar com depressão? Então, às vezes a pessoa tem, não sabe, né? Os principais sintomas da depressão é tristeza contínua, alteração no sono, que a pessoa pode dormir muito ou dormir pouco, como eu disse. Baixa energia, é uma pessoa assim, extremamente sem energia nenhuma, uma pessoa assim, desanimada demais, uma pessoa que não tem vontade de levantar da cama. Autoestima baixa, uma pessoa que se acha feio, que todo mundo é bonito e você não é, que todo mundo tá perfeito e você não tá. É uma pessoa com pensamento suicida, tem pensamentos de morte mesmo, pensamentos de que não quer continuar. É uma pessoa vazia, uma pessoa que tem uma irritabilidade muito grande, que se irrita muito fácil. Qualquer coisa, a pessoa tá soltando os cachorros, vamos dizer. É uma pessoa que tem perda de apetite. Ou uma pessoa que come demais. Essas duas vertentes estão juntas. Ou a pessoa ela não tem apetite, não tem vontade de comer, ou a pessoa come demais. É uma pessoa que é extremamente ansiosa, tem ansiedade, que também anda junto com a depressão. Deixa eu ver. Esses são alguns sintomas da depressão, mas tem milhares de sintomas. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui porque tá chegando pergunta. A depressão tem cura? Sim, com certeza. A depressão tem cura de 3 formas. Tem o uso de medicamentos, né? Ansiolíticos, que são medicamentos para tratar mesmo a depressão. Tem o acompanhamento com o psicólogo. E tem a cura divina, que é a principal. Que Jesus, ele cura tudo, ele é o médico dos médicos. Então, Exato. ele pode curar, assim, toda dor, toda tristeza, todo buraco no coração, ele cura tudo. Então, você tem essas 3 formas de cura. E deixa eu te fazer uma pergunta. Essa eu nem tinha anotado não, mas é porque veio agora. Curiosidade. Que ponto que uma pessoa chega de depressão que ela precisa ser direcionada para um psiquiatra? Então, a pessoa, ela é direcionada ao psiquiatra quando ela tá no ponto de tentar suicídio mesmo, no ponto, assim, máximo da depressão. No ponto de a pessoa nem levantar, ou levantar mais da cama, ou a pessoa tentar tirar a própria vida. Então, a partir desse momento, o psicólogo já encaminha um pedido e acompanha a pessoa ao psiquiatra. E lá ela vai fazer, né, usos de medicamento com o acompanhamento com ele. Sim, e quando chega o ponto desse psiquiatra falar assim, não, a gente tem que internar essa pessoa. E quando ele chega nesse diagnóstico, essa internação tem que ser com consentimento da pessoa ou o familiar dela pode interná-la? Então, quando a pessoa, vamos dizer, já é uma ameaça a ela e às outras pessoas que convivem com ela tem que ser internada. Então, a partir desse momento, a pessoa em si, ela não tem como opinar, porque ela não está no seu juízo perfeito para opinar. Então, a família pode, sim, autorizar o internamento. Entendi. Interessante isso. Eu vi que tem mais perguntas aqui, deixa eu abrir a caixinha.
Uhum. Janine, pode-se dizer que a depressão anda junto com a síndrome do pânico? Eu acho que a gente já até respondeu isso, né? Mas fala de novo, porque às vezes a pessoa não estava na live. A depressão, ansiedade, síndrome do pânico e algumas outras síndromes andam junto com a depressão. Porque a partir do momento que você tem depressão, você vai despertando alguns gatilhos que vai ocasionando alguns outros síndromes junto. Entendeu? Ok. Teve umas perguntas que foram mandadas lá na caixinha. Deixa eu ver. Como sair da depressão? Você já deu uma pincelada sobre isso, que primeiramente a pessoa tem que querer, e eu faço uma analogia como o dependente químico, né? E como qualquer outra disfunção, a pessoa ela precisa entender que ela precisa de ajuda, né? Sim. Então, como que a pessoa sai da depressão? Primeiro, ela precisa entender que ela tem depressão, Sim. né? Como você bem disse, é uma doença bem comum. Eu posso falar que é doença? Pode. É uma patologia bem comum, só que pouco diagnosticada. Sim. E aí, fala mais um pouco sobre esse processo aí de como sair da depressão. Então, primeiramente, a pessoa tem que entender que ela tem, né? Fala um pouquinho sobre isso daí. Então, como você disse, primeiramente a pessoa tem que entender que ela tem, né? A depressão. E depois ela vai buscar ajuda. Então, essa ajuda vai ser através mesmo do psicólogo. Aí, lá no acompanhamento com o psicólogo, ele vai ajudar essa pessoa a sair mesmo da depressão, mostrando essa pessoa alguns pontos, da onde que foi gerada a depressão, o que aconteceu que a pessoa chegou àquele ponto. E a pessoa vai ter a ajuda também do medicamento, porque, né, o medicamento vai acionar dentro do cérebro da pessoa motivo para ela continuar, vai dar, como é que eu vou te dizer? Tipo ânimo. O medicamento ele faz a pessoa ficar ativa, a pessoa ter vontade de continuar. E também tem redes de apoio, que são um grupo de pessoas, né, que estão ali passando por problemas igual, assim como você está passando, que através desse grupo você vai compartilhar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vivenciando, e as pessoas vão compartilhar também a parte delas. E ali você vai entender e ver que aquilo que você passa é algo que hoje em dia muitas pessoas estão passando e que não é o fim do mundo. Então você encontra várias formas de vencer a depressão. Entendi. Você sabe que como a pergunta que a pessoa fez, pergunta sarcástica, mas que eu gostei, e com muito respeito à pessoa que fez, não a conheço pessoalmente, mas achei corajosa de fazer essa pergunta. E foi uma pergunta pertinente, é importante sim, a gente saber separar as coisas, saber separar o profissional do ortodoxo, se é que isso é possível, né? Porque eu creio numa vertente de que aquilo que eu carrego dentro de mim vai permear tudo que eu faço. Mas a gente tem que ter uma ética, sim. E dentro disso que você falou, eu quero te fazer uma pergunta que aí é uma pergunta pessoal. Dentro da psicanálise, nós temos uma vertente que nos auxilia nesse acolhimento dessas pessoas que, na sua maioria, elas já fazem um acompanhamento com o psicólogo, mas elas não conseguiram o avanço. E aí, agora entrando um pouco na questão do trauma de infância, eu quero saber a sua opinião, porque assim, eu sei que nem todo psicólogo, ele é psicanalista. Não é verdade? E eu entendo que o psicanalista pode ser qualquer pessoa de qualquer outra profissão. Porque qualquer pessoa que ela já tem uma graduação, ela pode fazer uma especialização na psicanálise. Certo? Então, dentro da psicanálise, tem uma vertente, uma ferramenta, que você aí vai de cada psicanalista. Mas aí eu quero saber a sua opinião em relação a isso. Nós temos algumas ferramentas, como, por exemplo, a regressão e a hipnose. Eu não sei se são métodos que você já abordou, se você tem conhecimento, mas eu quero saber, assim, qual que é a sua opinião em relação a isso? A regressão, ela é algo muito semelhante àquilo que eu faço espiritualmente.
Então, eu me identifiquei muito, porque realmente é algo real. Por isso que eu falo, gente, a psicologia pode querer me bater quem quiser me bater, os psicólogos aí de plantão. Mas a psicologia, ela é uma das ciências que mais testifica o espírito. E nós somos espírito também. Então, assim, a regressão, ela não é só uma ferramenta da psicanálise, ela é uma ferramenta espiritual também. Para identificar traumas, para identificar por que que aquela pessoa está presa ali naquele dado momento, naquela situação, até hoje. Por exemplo, uma pessoa que tem 45 anos de idade, ela tem comportamentos de uma criança de 10 anos. Então, quando a gente faz essa questão da regressão, a gente consegue identificar isso, porque a pessoa busca dentro dela aquilo que o subconsciente dela não quer trazer para a consciência dela, porque gerou muita dor. Então, assim, aí por que eu tô falando isso? Para que você entenda um pouco como que é as duas coisas. Agora, eu não sou muito a favor da hipnose. E com todo respeito aos psicanalistas que fazem uso desse procedimento. Mas aí algo muito pessoal e que esbarra naquilo que eu creio. Porque a hipnose, ela é muito semelhante a uma bruxaria, na minha concepção. E aí algumas pessoas podem falar assim, não, mas então a regressão também é. São pontos de vistas. Mas a hipnose, ela é meio que igual a gente ficava vendo lá o Didi brincando, né? Eu vou te hipnotizar. Com o reloginho lá e bota a pessoa para deitar no sofazinho. E aquela pessoa... E realmente a hipnose, ela existe. Ela existe. Ela é algo que realmente acontece e a pessoa lembra e a pessoa fala, mas é uma ferramenta que eu não faço uso. Não concordo e não faço uso. Bom, dentro disso que eu te falei, assim, qual que é a sua opinião em relação a isso? Em relação aos dois? É. Então, eu tenho uma opinião meio que parecida com o que você disse. A regressão e a hipnose. A regressão, eu concordo em base com o que eles fazem. Porque, assim, eles usam a regressão para poder, como você disse, acessar coisas que a gente guardou. Porque quando você passa por um trauma muito grande ou uma dor muito grande, o seu subconsciente, sua mente quer apagar aquilo. Você quer É a isolar. negação, né? Oi? É o período de negação. Isso. Então, assim, Negação. Para você aquilo não existe, não existe, não aconteceu. Você não quer lembrar, na verdade. então, como você quer tirar aquilo, o seu subconsciente meio que esconde dentro de uma caixinha, vamos dizer, tá lá escondido. Então você pode viver muitos e muitos anos sem acessar aquilo. Aí com a regressão, que ali é um momento específico, ele é próprio para poder acessar esses lugares que você não quer entrar, ela vai te ajudar nisso. Porque através da regressão, o psicanalista que está ali, ele vai te ajudar a acessar esse lugar. E ali ele vai na fonte da onde gerou todo o problema. E a hipnose é meio que parecido com isso também. Só que a hipnose também é para acessar, né, aquilo tudo que você guardou, esqueceu. Só que é como você disse aí no começo. É algo que também que eu não sou a favor, não gosto, mas eu respeito quem que trabalha com isso, quem que, né, trabalha com hipnose. Mas é algo que eu não gosto. Ok. Dentro de tudo isso que a gente está falando, caracteriza para a gente, assim, um exemplo, o que é trauma? O que que é trauma? Então, o trauma são pessoas que sofreram algum dano na infância. O trauma ele pode ser um problema vivido, no caso, um exemplo, uma violência sexual, pode ser um abuso, pode ser uma violência em casa, pode ser uma, um abandono, pode ser diversos outros contextos que fazem com que a pessoa gere um trauma. O trauma é algo que você vive na infância, quando bem pequeno, né? Quando a gente está falando do trauma de infância, e que você vai, através desse trauma, carregar diversos outros problemas junto com ele.
Então é algo não tratável. Quando você for adulto, aquilo ali vai te impedir de viver algumas coisas por conta daquele trauma. Deu para entender, mais ou menos? Sim. E aí, dentro disso, eu quero te perguntar, o indivíduo que ele sofreu um trauma na infância, isso leva ele a desenvolver uma depressão? Sim. Leva E ele a desenvolver. você acha que, assim, 100% de crianças que tiveram um trauma nessa infância, elas vão desenvolver depressão ao longo da sua vida, em algum momento? 100% não. Mas aí sempre tem aquele 1% de criança que não desenvolve depressão por conta do trauma. Aí tem uns 99% de chance da pessoa ter depressão, sim. E Porque se. esse. Pode falar. Pode falar. Vou falar. Esse 1% que não desenvolve a depressão, você acha que ele aperta qual gatilho? Porque a gente observa que o adulto que ele é frustrado, o adulto que sofreu um trauma na infância, ou ele é depressivo, ou ele faz uso de droga, ou ele vai para a homossexualidade, entendeu onde eu quero chegar? Entendi. Aquele 1% que não foi para depressão, a tendência dessa pessoa é ter um gatilho em relação ao trauma que ele viveu. Um exemplo. A criança, ela é como se fosse uma esponja. Tudo aquilo que você joga nela, ela absorve. Então, a criança, quando ela absorve coisas ruins, tudo aquilo que lembra ela do que ela absorveu quando criança, quando está na fase adulta, você vai querer impedir, você vai querer se afastar. Então, um exemplo, se eu fui espancado quando criança, então toda vez que eu ver alguém batendo em alguém, eu vou me desesperar, eu vou, sei lá, chorar, eu vou correr, eu vou sair dali. Eu não quero viver aquilo de novo. Ok, vamos lá. Tem uma pergunta aqui assim, olha. Janine, é normal a pessoa que vivenciou um trauma na infância desenvolver problemas de identidade e não ver valor em si, ela não consegue se valorizar e ela não tem Cara, ela olha pra ela e acha que ela é um zero à esquerda, assim. Isso é normal? Então, a pessoa que teve um trauma, isso é normal. A pessoa que ela teve um trauma na infância, dependendo do tipo de trauma que ela teve, a pessoa, um dos principais sintomas é a pessoa se sentir inferior, a pessoa sentir que ela não é querida, a pessoa sentir mesmo uma sensação de abandono, de isolamento. Então, a pessoa que ela sofreu um trauma, ela vai ter isso mesmo. Sim. Quais são os sintomas de trauma de uma pessoa adulta que teve um trauma na infância, mas que ela vai administrar a vida? E a gente vive num ativismo muito grande, como a gente falou da depressão, que é muito comum, mas não é muito diagnosticada. A pessoa que ela viveu um trauma na infância, ela trouxe isso para a vida adulta. Como identificar isso, esses transtornos gerados por um trauma vivenciado na infância? Existem sintomas claros disso? Sim, a pessoa, quando sofre um trauma na infância e você cresce e vira um adulto, esses traumas que você sofreu na infância faz parte da sua parte adulta também. Então, o que vai ser os sintomas da pessoa? Ela vai ter uma alteração na sua identidade. A pessoa tem uma alteração na identidade dela. Então, a pessoa vai ter, junto com isso, vai ter dores de cabeça, que é sintomas de quem sofreu trauma, problemas de autoestima também, assim como a depressão. A pessoa vai se sentir o tempo todo inferior, que não é amado, uma pessoa que vê todo mundo crescendo, mas pensa assim: eu nunca vou alcançar aquilo, eu nunca vou viver aquilo. Então a pessoa tem todo um contexto que vai fazer com que ela pense que todo mundo é melhor do que ela. A pessoa vai gerar junto consigo inveja, que é um também dos sintomas. Porque você pensa assim, nossa, aquela pessoa ali
tem isso, tem aquilo, que a pessoa é tão linda, não, mas eu sou feio, eu sou todo desconjuntado. A pessoa vai ter dificuldade para dormir também, que é um sintoma igual, parecido com o da depressão. É, deixa eu ver. Aumento da agressividade. A pessoa que sofreu um trauma de infância vai ser uma pessoa bem agressiva, independente se é na infância ou como adulto. Então você vai ver que a pessoa ela é uma pessoa que é extremamente agressiva, uma pessoa que está extremamente estressado, então faz parte. Problemas de interagir com outras pessoas. Então você sabe que se a pessoa tem dificuldade de interagir, alguma coisa tem por trás disso. Só uma timidez não é. Porque tem a diferença do problema de interagir e a timidez. A pessoa que ela é tímida, aquilo ali faz parte dela. Mas a pessoa, quando precisa, ela interage, ela conversa, ela tá ali no convívio. E a pessoa que tem problema de interagir mesmo, ela se afasta e se isola de tudo. Então a pessoa não quer, não quer. A pessoa vai ter problemas quando criança na escola, quando adulto, faculdade, trabalho, curso, tudo aquilo que envolve ali mais pessoas, que envolve falar, conversar, que envolve interagir ali com mais pessoas. E deixa eu ver se tem uma outra que eu notei. E tem também dificuldades em se comunicar e prestar atenção em coisas, tipo, prestar atenção no que a pessoa está falando, prestar atenção em algo que você leu, prestar atenção em algo que está passando. Então, esses são alguns dos sintomas dos traumas, mas tem diversos outros também. Sim, então vamos lá. Você está me falando que existem vários sintomas de traumas, do trauma na infância. E aqui, eu sei que o assunto é o trauma sofrido na infância, mas eu sei também que tem pessoas que não tiveram trauma na infância, mas não sofreram um trauma na fase adulta, ou em algum momento ali da sua vida. Os sintomas são os mesmos ou tem alguma variação no que diz respeito à faixa etária da pessoa? Então, dependendo da faixa etária, muda um pouco. Porque, assim, todos nós já vivemos algum trauma na vida, tanto na infância quanto na adultez. Então, Então, toda pessoa, você está me falando que qualquer pessoa já vivenciou um trauma de infância? assim, qualquer pessoa já vivenciou. Pode ser um trauma no trabalho, na escola, em casa, no cotidiano. Todos nós já vivemos um trauma. Uma perda, que também é um trauma. Uma bomba na escola, uma nota ruim na faculdade, no curso. Isso também gera traumas. Então, todos nós já vivemos algum trauma. Sim, e por que eu te fiz essa pergunta com muita ênfase? Porque nós começamos a live fazendo a leitura de um texto que Jó fala sobre isso. Jó, capítulo 5, versículo 7 fala: Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Então não tem como você botar fogo e sair faísca para baixo. Ela Sim. vai fazer o fogo para cima. Então todo ser humano que existe na face da Terra, ele nasceu para o sofrimento. E aí alguém pode falar assim, nossa, mas que pejorativo, eu nasci para sofrer. Só que não é dessa forma. É da forma como Jesus explicou, né? Isso. Nós temos também um exemplo na Bíblia, que é o exemplo de José do Egito. Ele teve um trauma muito grande quando criança, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo, né? E foi para um lugar onde ele não conhecia ninguém, ele foi para um palácio. E lá mesmo ele sofreu muito, ele trabalhou muito. A mulher lá, acho que de Potifar, Sim. a mulher de Potifar se interessou por ele e ele correu dela e ela fez com que ele fosse preso mesmo. Então, assim, ele teve tanto trauma na infância quanto na parte adulta mesmo. E esses traumas de Josué, ó, de José, desculpa, esses traumas de Mas José. Josué também sofreu traumas. Josué era homem de guerra e eu tava lendo uma série de artigos um tempo atrás e eu vi que tem uma questão de trauma que a pessoa vivencia muito quando ela é militar. Que tem algo específico ali desse processo de guerra e que a pessoa surta mesmo. Sim. E esses traumas. Mas Josué, isso, Davi! Eu acho um monte. Esses traumas de José, ele só conseguiu vencer esses traumas quando ele liberou o perdão.
Então, o perdão é a fonte também para você se livrar do trauma. Por quê? A gente vê lá no Josué, deixa eu ver se eu anotei a partir da onde. Anotei a partir da onde não, mas acho que é a partir do 41, 51 por aí. José. É, José, eu tô trocando os nomes. Mas a gente vê que venceu o trauma quando, quando os irmãos dele vêm até o palácio lá em busca de comida. Porque na época Sim. estava tendo uma fome muito grande, né? E lá no palácio, Deus tinha dado a visão para José para ele guardar mantimento durante um bom tempo, porque teria uma fome muito grande. Então, os pais, né, dos irmãos de José manda ele ir lá para comprar comida. Então, quando ele vê os irmãos dele, na hora para ele é um choque, porque acionou um gatilho. Ele lembrou de tudo que ele passou na infância e na parte adulta também, de tudo que ele passou. Então, quando ele viu os irmãos dele, na hora você vê o jeito que ele agiu. Ele fingiu como se ele não conhecesse os irmãos dele, fez com que gerasse todo um contexto para ele trazer o pai dele, toda a família, para que lá naquele momento ele revelasse que ele era José, o filho que o pai dele tanto amava e que o pai dele estava morto, porque os irmãos falaram que ele tinha morrido, sido comido por um leão. Aí a gente vê que ele só é liberto desse trauma quando reúne toda a família dele ali, e ali ele fala quem ele é. Ali ele fala, eu sou José, sou irmão de vocês, eu sou seu filho. Quando ele fala pro pai dele, e ali ele abraça os irmãos dele. Então, a partir daquele momento ali, a gente vê que ele liberou o perdão. A partir do momento, aquela ferida, aquele trauma que ele tinha por dentro, foi passado. Tanto é que a gente vê também que um dos filhos dele, ele coloca nele o nome de, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Manassés. Isso, Manassés. Manassés, que fala que Deus o tirou. Efraim fala sobre a provisão e o Manassés é meio que Deus falando que tá tirando da mente dele todo aquele período de dor e sofrimento. Isso. Então, tipo, ele colocou o nome do filho dele justamente isso, né? Que Deus estava tirando toda aquela aflição, tudo aquilo dele. E eu achei, assim, muito surreal, sabe? Do quanto, tipo, Deus fez gerar todo um contexto ali, toda uma história, para que através de José, as pessoas ali tivessem a presença de Deus e o conhecesse, porque, olha pra você ver, José, de lá escravo, se tornou, né, o governador lá do Egito. Olha pra você ver, o menino foi vendido, jogado Glória a Deus! dentro do buraco, vendido pelos irmãos, foi humilhado, trabalhou pra caramba, foi preso, foi enganado. E olha pra você ver aonde ele chegou. Então ele podia falar assim: não, eu sou bonzão, eu não quero minha família mais, não. Fez que morram de fome. Ele podia Vou muito bem. matar todo mundo! Ele podia muito bem ter deixado toda a linhagem, toda a geração, todo o povo dele morrer de fome. Por conta de tudo que ele passou. Mas não, ele escolheu. Ele escolheu, né, ser diferente daquilo que fizeram com ele. Então, um dos pontos do trauma é você mesmo. Você tem que escolher sair daquilo e não praticar a mesma coisa que fizeram com você. Não é porque eu fui abusada que eu vou abusar de alguém também. Não é porque eu fui espancada que eu vou espancar. Se aquilo é um trauma, a tendência do trauma é fazer com que você gere a mesma coisa. Você pode ver que a pessoa que ela tem um trauma de infância, ela pratica a mesma coisa que fizeram com ela na vida adulta. Ou até mesmo como criança. Você vê uma criança que foi espancada na escola, você pode ver que a criança bate nos amiguinhos na escola, você pode saber que tem algo por trás disso. Sim, e você citou algo que eu acho bem legal a gente reforçar. Você falou assim, o José ele foi curado no momento em que ele libera perdão. Assim, o que você pensa em relação a isso? Porque a gente entende que a identidade de José, ela foi totalmente tomada. Eu tenho certeza que no meio desse processo ele se perdeu, ele já não sabia mais quem ele era. Então eu acredito que quando ele fala assim, olha, eu sou José, eu acredito que verdadeiramente a identidade dele foi restaurada ali também. Sim, eu vejo que a partir do momento. Eu acho que, tipo assim, o gatilho foi esse. A partir do momento que ele viu os irmãos dele, ali ele teve um choque, vamos dizer. Então, ali a identidade dele foi, tipo, voltando a ele, vamos dizer. Ele recuperou a identidade dele.
a partir daquele momento ali. E quando ele libera o perdão, ali foi concluído. Porque ao longo da caminhada dele, ele perdeu a identidade dele. Ele trabalhou muito, ele ralou ali, ele se tornou, né, o governador ali. Então ele pegou costumes, cultura daquele lugar, então a identidade dele foi se apagando. Sim, e dentro do tratamento da pessoa que identifica ali que ela teve um trauma na infância e que aquilo está atrapalhando o desenvolvimento dela como um ser humano, está atrapalhando ela ali na adolescência, na fase adulta, a gente pode, como profissionais da psicologia, falar para a pessoa isso quando é identificado o trauma e se esse trauma é condicionado a alguém, a gente pode falar para ela, olha, você precisa liberar perdão. Eu posso? Então, sim, que o perdão é uma das formas que vai te ajudar a se libertar do trauma. Porque o seu trauma, ele teve um motivo, ele teve um ponto ali. Como eu disse lá no começo, tem vários tipos de trauma. Então, um exemplo, se eu sofri abandono, eu não consigo viver, eu não consigo sair desse trauma, ser liberto desse trauma, enquanto eu não entender a parte do abandono, enquanto eu não for na origem do abandono, enquanto eu não entender qual foi o motivo, o que aconteceu, do porquê que eu sofri um abandono e o que que isso me gerou. Então a pessoa tem que entender e reconhecer que tem um erro ali, tem algo errado e buscar a solução para aquilo. Então, se há um perdão, a pessoa precisa liberar um perdão para que ela seja curada do trauma, para que ela seja liberta desse trauma. É como a rejeição, né? Eu Isso é preciso perdoar quem me rejeitou, porque é meio que automático. Você rejeita. Quando você é rejeitado, você rejeita. É aquilo que você falou. Os traumas que ocorrem tanto na infância ou ao longo da vida faz com que a gente reproduza mesmo que a gente não queira. a pessoa que sofreu um trauma em relação à rejeição, você pode ver que a pessoa rejeita carinho, rejeita amor, rejeita companhia. Ela é uma pessoa extremamente assim, isolada, frustrada, é uma pessoa que rejeita tudo aquilo que é de bom. A pessoa que sofreu um trauma, ela não sabe o que é bom para ela. Ela perde a noção do que é bom. Então a pessoa acha que até o que é bom é ruim. Sim, e isso eu posso falar com propriedade, porque durante um bom tempo da minha vida eu vivi assim. Porque foram muitos traumas consecutivos e eu perdi toda a confiabilidade nas pessoas. Só que é algo interessante, porque eu nunca perdi aquela coisa assim de querer ajudar, de amar as pessoas, mas eu não consigo confiar nas pessoas. E isso é muito ruim pra gente, porque a gente acredita que todo mundo que aproxima vai fazer o mal. Então você já recebe o bem, tipo assim, daqui 10 minutos a pessoa vai fazer o mal. Então é meio que você não tem uma paz, né? E aí é bem verdade aquilo que você falou, que a gente consegue se desvencilhar disso quando a gente decide se desvencilhar disso. E aí é uma Isso. batalha, é um processo, né? Você associa tudo àquele trauma. Um exemplo em relação ao abuso, que é algo que eu vivi. Eu vivi um abuso por um ente muito próximo a mim, da família. Então, assim, eu associava aquele abuso a todos os outros homens. Então eu pensava que, tipo assim, eu via um homem, eu já tinha repulsa, eu já tinha nojo, eu já tinha medo, eu não queria chegar perto. Eu conversava com todas as meninas, mas os meninos eram um ou outro, e mesmo assim eles foram me conquistando aos poucos. Eu custei ter confiança neles. Você perde a confiança e você associa tudo a, tipo, tudo aquele trauma que você viveu. Então, tipo, meio que gera gatilhos. Toda vez que eu via um homem, eu já lembrava de tudo que eu passei. Eu já lembrava de tudo que eu vivi. Então, é isso. Sim, em relação aos sintomas de traumas, para ficar uma coisa assim bem didática, a gente sabe que eles são divididos em três tópicos, né? Que são ali físicos, sociais e psicológicos, que são psíquicos. E aí que você mencionou alguns, e para a gente acrescentar assim, a questão mais social. Tá dando uma barulheira, o que é isso? Não é que não. Estranho. Mais social,
fazer uma abordagem mais dentro desse aspecto social. A gente sabe que a pessoa que ela sofreu um trauma, ela provavelmente vai ter muitos problemas de convívio na família. Vai ter muitos problemas de convívio, como você falou, de interagir com pessoas. Mas principalmente com a família, porque na maioria das vezes, eu não sei se você vai concordar, quando o trauma ele é identificado, ele aconteceu dentro da família. Sim. É muito raro ser fora. Então é meio que igual quando a gente está fazendo aconselhamento de casais que estão com problemas ali dentro do casamento, é uma abordagem que a gente faz muito, né? Porque quando você casa, porque as pessoas falam assim, eu não concordo com o namoro, não condeno quem namora, mas eu não concordo. Mas aí a pessoa fala assim, no namoro essa mulher não era assim, no namoro esse esposo não era assim. Aí casou, mudou, virou outra pessoa. Mas é porque, na verdade, quando a gente casa, a gente reconstrói aquele ambiente familiar do passado. Então, um exemplo. Se você cresceu numa casa que seu pai e sua mãe quebravam o pau e quebrava a casa inteira, quando você casa, o primeiro ai que seu marido fala alto já vem tudo aquilo na sua mente. Sim. E aí você já se programa para se defender de algo que nem aconteceu. Uma pessoa, para ela não reproduzir aquilo que ela viveu, aquele trauma, ela tem que ser tratada daquele trauma primeiro, ela tem que ser curada daquele trauma para ela não reproduzir, porque a tendência é a gente reproduzir tudo aquilo que a gente viveu. Então, um exemplo, se eu sofri muito na minha casa, no meu lar, com agressões, discussões, briga, quando eu me casar, eu vou reproduzir aquilo que eu vi e sofri no meu casamento. Então, qualquer coisa eu vou levantar e vir com duas pedras. Qualquer coisa eu vou mostrar quem é que manda. Tipo isso, entendeu? Então, a pessoa tem que ser tratada primeiro para fazer alguém feliz. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro dessa tratativa da criança, da infância, como que você vê essa questão da família disfuncional? A mãe que quer ser o pai e o pai que quer ser a mãe. Não estou falando de homossexualismo. Eu estou falando de personalidade mesmo. Do pai não entender o sacerdócio dele, da mãe não entender que ela é o número 2 e tem que desempenhar esse papel muito bem, porque Deus criou o homem, depois criou a mulher e deu para cada um uma função. Deu para cada um ali algo para desempenhar. Como que você enxerga essas famílias disfuncionais dentro dessa perspectiva que a gente está falando de uma geração de pessoas depressivas, de pessoas com ataque de ansiedade, de pessoas que não estão querendo casar, de pessoas que não estão querendo ter filhos? Como que você vê toda essa situação? Então, eu vejo isso como um problema para o crescimento das nossas crianças. Por quê? Você desconstrói a identidade deles, porque eles estão, né, construindo a identidade. Então, a visão deles em relação a o que eles veem, que é o que vai estabelecer a identidade dele, né? Então, um exemplo, se dentro da casa dele ele tem invertido os papéis, ou ele vê algo invertido, lá fora ele vai ver totalmente o oposto do que ele vê em casa. Então aquilo vai gerar na cabecinha da criança uma confusão. Ele não vai saber em que acreditar, o que é certo e o que não é. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Então isso meio que distorce, desconstrói a identidade da criança. Isso é algo que não é bom. É bom os papéis ser estabelecidos, os papéis ser separados. O pai tem a função do pai e a mãe tem a função da mãe. Então eles têm que entender quem que é o pai, o que o meu pai faz, qual que é a função dele. Porque a criança se espelha muito nos pais. Então ele cresce já falando assim, não, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ter o emprego que meu pai tem. Eu quero ser o cara carinhoso que meu pai é. Muitas crianças, até vê que muitas crianças falam assim, eu quero casar com meu pai quando eu crescer. Por quê? Ela tem um pai como, né, a principal... como é que eu vou dizer? Isso, a principal referência dele. Porque ali ele viu algo que agregou a sua identidade, que complementou a identidade dele. Então, algo bom. E é isso, como você falou aí, essa questão, distorce a identidade da criança. Então, eu acho que é muito prejudicial. Sim. E dentro desse contexto,
Como que você vê, assim, ortodoxamente falando, dentro das nossas igrejas? Você acredita que seria ideal que toda igreja tivesse um acompanhamento psicológico? Nossa, com certeza. Se toda a igreja tivesse um acompanhamento psicológico, não só na infância da criança, mas na adultez também, no adulto, nós teríamos crianças melhores, vamos dizer, crianças, uma qualidade de vida melhor, nós teríamos jovens, adultos, com um futuro excelente, com um futuro, vamos dizer, melhor. Seria, assim, algo muito bom, porque aí a gente veria uma qualidade de vida em relação aos jovens, crianças, adultos, totalmente diferente. Você viria uma visão diferente, um pensamento diferente, umas atitudes diferentes, porque ele teve um embasamento, porque ele teve um conhecimento, porque ele teve um treinamento, vamos dizer, ele teve uma aula, uma qualidade de vida em relação àquilo. E qual você acha que é a maior barreira para a igreja fazer isso? Você acha que é uma questão financeira? Você acha que é uma barreira porque eles não acreditam na psicologia? O que você acha? Eu acho que tipo, é a mesma barreira que as pessoas têm em relação ao psicólogo cristão. Porque dentro da igreja, eles veem o psicólogo como alguém doido, maluco mesmo. É o que as pessoas veem. As pessoas dizem, psicólogo é tudo doido. Porque esse cara é louco. Mas o crente também é doido. Eles veem o psicólogo como uma pessoa doida mesmo. E que vai enfiar um monte de filósofo, um monte de conceito. E Freud na cabeça deles. Então, assim, as pessoas têm mesmo um preconceito muito grande em relação a isso. Só que eles têm que entender que, gente, se toda igreja, toda escola, toda empresa, todos os lugares tivesse um psicólogo, a gente teria pessoas melhores. A gente teria uma qualidade de vida melhor. Você veria que a gente não teria tantas notícias ruins, igual a gente vê no jornal, sabe? Casos de pai que mata filho, de psicopatas, de pessoas, de serial killer. Então a gente não veria isso com tanta frequência. Seria algo que ainda teria, porque isso é personalidade e também distúrbio. Então ainda teria pessoas assim, mas com menos frequência. Ainda tem a questão espiritual também, que a gente não pode desconsiderar, né? Deixa eu olhar aqui, que tem mais perguntinha aqui. Uma pergunta que eu já fiz. Por que você decidiu ser psicóloga? Mas fala de novo, que a pessoa não... Respondo de novo, às vezes a pessoa não ouviu. Como eu disse no começo, eu decidi ser psicóloga porque eu sofri diversos traumas na infância, passei por depressões. Então, eu escolhi ser psicóloga porque eu vi dentro dessa área uma forma de ajudar as pessoas que passaram pela mesma coisa que eu, ou algo semelhante, ajudar essa pessoa a encontrar ali um motivo para viver, para continuar, encontrar ali a solução para o problema, para o distúrbio, para o trauma, e assim, né, fazer pessoas felizes. Amém. E deixa eu te fazer uma pergunta, Janine. Analisando assim, aquela situação relatada nas escrituras do profeta Elias, quando Jezabel ameaça Elias, fala que vai matar Elias, algumas pessoas têm o hábito de fazer uma narrativa que Elias foi para a caverna porque ele estava com depressão. Como que você vê essa situação de Elias? Então, eu até tinha notado. Eu fiz um estudo sobre ele que eu achei muito interessante. Eu fiz um estudo sobre ele e sobre, acho que, Jonas. Eu vejo a parte em relação à história de Elias como que se você for pegar qualquer psicólogo ou médico e fazer uma análise sobre esse contexto, essa escritura, você vai ver que ele estava passando por depressão. É nítido. Por quê? Um dos sintomas da depressão, a pessoa sente sono demais. Então, o que aconteceu com ele? Ele sentiu sono, ele dormiu, ele não quis comer, que é a perda de apetite. O anjo teve que ir lá, meu filho, vamos comer, senão você vai morrer. E o anjo chamou ele, não foi uma vez só, não, bora.
Aí é um pãozinho, vamos comer. Então a gente vê que ele estava passando por depressão por conta disso. Eu anotei aqui também, quer ver? Ele, ele fugiu pro deserto, como você falou, né? Foi pra uma caverna. Ele, ele se escondeu e ali ele sentiu uma tristeza muito grande. Então, o que ele estava sentindo, a tristeza, aquilo que ele estava passando, era sintoma de depressão. Então, se você for analisar, ele estava com depressão. Porque foi algo, como é que eu vou dizer? Foi uma situação muito estressante que ele passou, né? Foi algo muito pesado. Então, tudo aquilo gerou um contexto, gerou sintomas, gerou algo que é a depressão. E ali, tanto é que Deus o questiona, né? Deus o como é que fala a palavra que você sempre fala? Deus o. Confrontou. Isso, essa palavra, tenta lembrar. Deus o confronta mesmo. E pergunta aí, o que você está fazendo aqui? Deus o confronta e bate na tecla mesmo. E eu acho muito interessante que Deus ali foi o psicólogo mesmo. Você vê, Deus confrontou ele e foi confrontando. E o que aconteceu com Elias? Ali ele abriu o jogo, falou com Deus, eu tô sentindo isso, aquilo, e tá acontecendo assim, 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 e é isso que eu me sinto, e foi se abrindo. E o que Deus fez? Como psicólogo, Deus mostrou para ele, Deus o auxiliou e mostrou ali que ele não tá só. Mostrou ali que ele tem pessoas que estão orando por ele, que estão caminhando com ele. Deus mostrou para ele que ele não tá só nessa situação, que ele tem ali um motivo para continuar, que ele tem ali o porquê continuar, que ele não vai ficar sozinho, porque Deus está ali o tempo todo com ele. Top. E aí você mencionou Jonas, pode falar. Jonas? Peraí, deixa eu... Ah, tá. Jonas, eu li, né, Jonas, e o que me chamou a atenção foi lá no 4, versículo 3. Eu vou até ler, só para vocês terem uma base, até marquei ele aqui, quer ver? Só um momentinho. Aqui, ó. Fala lá em Jonas 4, 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque é melhor que eu morra do que viva. Então a gente vê, é muito forte. A gente vê isso nitidamente como um dos sintomas da depressão. Porque, como eu disse lá no começo, a depressão, a pessoa não quer viver, ela não tem motivo para viver. E ali ele fala assim, por quê? Jonas, Deus mandou ele ir, né, à cidade de Nínive, falar com o povo que eles precisavam mudar, que eles precisavam sair da vida de pecado deles, e que Deus iria destruir a terra toda, se o povo não saísse, né, de destruir a cidade, não a terra toda. Ia destruir a cidade toda se eles não saíssem dessa vida. Ali eles, beleza, eles reconhecem a Deus e tal, só que eles continuam com algumas atitudes que Jonas não concorda. Então Jonas passou ali um tempo dentro da barriga do peixe, como diz, e ali ele teve muito tempo para pensar, questionar, e depois que ele sai de lá, ele fica irritado, fica chateado mesmo, e ele fala com Deus que, sabe, ele cansou de que para Deus tirar, sabe, a vida dele, que ele não tem mais motivo para viver. E Deus vai, né, conversando com ele e o mostra. E pergunta para ele, mas por que você tá com esse sentimento, com o coração tão fechado, tão amargo, com o coração tão... guardando tanta coisa ruim dentro do coração em relação ao povo? E eu vejo, né, alguns sintomas na vida dele que você vê que é depressão, porque ele fica chateado, triste com o que as pessoas fez, ele quer morrer, não tem vontade de viver, ele fica revoltado, vamos dizer, né, com todo o contexto lá. Então, esses são sintomas de depressão. Se for pegar para analisar tudo, todo o contexto, você vai ver que Jonas também tinha depressão. Agora, vamos lá. Deixa eu entender uma coisa. O gatilho de Elias foi o medo. Porque ele ficou com medo da ameaça que a Jezabel fez a ele. Então a gente pode entender que o gatilho foi o medo. O gatilho de Jonas foi o quê? O gatilho de Jonas? Porque assim, a gente entende que Jonas, Deus manda ele fazer algo e ele não quer fazer. Tipo assim, talvez o estresse
gerado por ele não concordar com o que Deus estava mandando ele fazer? Qual que é a sua opinião em relação a ele? Eu acho que tá, acho que tem, sei lá, tem todo o contexto. Eu acho que pode ser o estresse, pode ser mesmo a rebeldia. Eu acho que em si mesmo, eu não sei falar qual que vai ser Sabe por quê? Porque se você analisar, você vai ver a razão pela qual Jonas não gostava dos ninivitas. Existe um histórico por trás, porque os ninivitas eram pessoas más que fustigavam o povo de Deus ali. Então, provavelmente, os pais de Jonas, os familiares de Jonas, alguém com certeza sofreu por conta dos ninivitas. Então, talvez Jonas, ele entra dentro dessa dinâmica de que ele teve um trauma relacionado aos ninivitas, e esse trauma, quando Deus vem e faz esse confronto e mostra para ele, não, peraí, eu sou o Deus que eu puno, mas eu também perdoo se houver o arrependimento. Então, eu acredito que Jonas tinha um trauma que não foi tratado, como você falou, ele foi levando aquilo. E quando eu acredito, Janine, que justamente o propósito de Deus foi esse. Ele queria, claro, advertir os ninivitas com o objetivo de salvar os ninivitas, mas eu acredito que ele queria salvar Jonas dele mesmo. Porque se Deus não tivesse colocado essa luz na escuridão, o Jonas nunca ia ver que ele tinha um trauma. Verdade. Não é verdade? E aí esse trauma desencadeou esses sintomas depressivos nele. Verdade. Eu acho que isso foi o gatilho mesmo. O trauma que ele vivenciou com o povo, né? Então Deus o levou lá no povo para poder trabalhar esse trauma. Então ali Porque foi a escolha. pronto. Ali foi o confronto. Deus confrontou ele. A ativa que a gente faz no discipulado, tanto quando a gente faz regressão, quando não faz regressão, a tratativa que a gente tem é essa, é do confronto. E aí eu vou te fazer uma pergunta que fizeram aqui, que também eu ia entrar nesse ponto. A dependência emocional, ela também seria um trauma? Sim. A dependência emocional, ela. Você depende tanto da pessoa que você não vive a sua vida, você vive a vida da pessoa. A dependência emocional te faz abrir mão de você para viver a vida da pessoa. Então, você é tão dependente emocional que você precisa da pessoa para opinar, por exemplo, a roupa que você está vestindo, no que você precisa fazer, na faculdade que você tem que fazer, o curso, na empresa que você tem que usar. Então, a empresa tem que usar, não, a empresa que você tem que trabalhar. Então, assim, a dependência emocional faz parte do trauma, porque ela vai te prendendo, ela vai aprisionando a pessoa. Sim, interessante. Nossa, muito bom. Dá vontade de ficar aqui para sempre. Verdade. Vamos fazer mais. Mas nós vamos fazer, nós vamos justamente falar um pouquinho depois sobre dependência emocional, sobre vida sentimental, que eu acredito que são assuntos assim que nós precisamos abordar, principalmente sendo cristãos, estando inseridos aí numa ortodoxia. Eu acredito que existe essa necessidade da gente falar sobre esses assuntos, sim. Não é verdade? Sim. E aí, assim, para a gente fechar com chave de ouro, você falou pra gente nesse tempo todo de bate-papo que tanto a depressão quanto os traumas vivenciados na infância ou na fase adulta, que seja, a pessoa precisa de ajuda. Ela precisa reconhecer que aquilo existe, que ela precisa de ajuda. Sim. E aí, assim, são dois paralelos, né? Tem a ajuda profissional, tem a ajuda espiritual. E eu quero que você entre um pouco nessa questão de quando foi que você sentiu assim, tô livre desse negócio. Porque a depressão, o trauma também, mas a depressão ela tem uma incidência. Porque são etapas. Às vezes a pessoa ela acha que venceu a depressão e a depressão tá batendo na porta de novo. Espiritualmente falando, eu costumo exemplificar isso como o convite da vida e o convite da morte todos os dias para quem vivenciou a depressão. Se a pessoa ela não cuidar dela, aquilo tem a tendência a voltar e cada vez mais forte.
É Sim. meio que aquilo que Jesus falou lá em Lucas 7, né? Dos demônios, que quando a casa está limpa, ela fica mais propensa para ele voltar e trazer mais espíritos malignos. Então, quando foi que você falou assim, não, tô livre desse negócio e saiu aquele pânico, aquele medo, assim, de voltar? Porque quem já teve depressão, só quem já teve depressão sabe, que você consegue identificar quando os sintomas querem voltar. Sim. Então, quando a pessoa ainda não é curada da depressão, genuinamente, ela percebe aquela montoeira de emoções e sentimentos vindo e ela já entra em pânico. Porque ela sabe o que é sentir aquilo. Então, é um tormento. Quando foi que você falou assim, não, eu tô livre desse negócio, acabou, não volta? E conta pra gente também um pouquinho sobre como foi esse confronto na sua vida. De você falar assim, não, eu fui tão confrontada a um nível espiritual que me fez enxergar as dificuldades naturais e isso me levou para esse lugar de cura. E aí, dentro disso, eu quero que você fale um pouquinho sobre a questão de discipulado. A nossa outra convidada, nós falamos um pouco sobre isso. Eu acredito que a gente tem que falar sobre isso, porque são assuntos muito importantes dentro do nosso contexto e fora também. Eu quero saber se você já foi discipulada ou se foi a primeira vez. E conta pra gente como que foi tudo isso. Pra gente fechar. Eu sei que eu venci a depressão quando aquilo que me gerou a depressão não dói mais. Um exemplo, no meu caso, a depressão foi um trauma muito grande que eu vivi. Então, hoje, aquele trauma, quando eu penso, quando eu lembro, quando eu vejo algo passando que me lembra daquele trauma, não dói mais. Então, eu sei que eu venci a depressão quando aquilo não me causa desconforto, quando aquilo não me incomoda mais. Aí eu sei que eu venci a depressão. E qualquer outra pergunta? Eu esqueci. Como que foi esse processo de acompanhamento para que você chegasse nesse lugar de vencer? Como que foi essa condução da sua vida na questão do discipulado? Se você havia sido discipulado antes, ou se foi só nesse período, quando a gente se conheceu, enfim, e conta como que foi todo esse processo ao seu olhar, porque eu sei como que ele foi na minha perspectiva, do lado de cá, a pessoa que estava confrontando, a pessoa que estava ajudando, mas como que é isso dentro de você? Como que foi isso? Então, para mim foi muito difícil, porque eu fui muito confrontada. Eu sei que eu venci a depressão, tem pouco tempo que eu venci ela. Eu posso dizer que deve ter mais ou menos 2 anos que eu venci ela, um ano, por aí. Que eu sei que realmente eu venci a depressão. Porque eu fui muito confrontada, doeu muito. Tinha dias que dava vontade de não continuar. Tinha dias que eu chorava. Foi muito difícil. Mas eu sei que eu venci. Então, assim, o confronto gerou algo dentro de mim muito bom, porque me mostrou que eu precisava continuar e o que eu precisava mudar para vencer aquilo. E em relação a discipulado, eu não tinha sido discipulada. Me falaram que eu tinha sido discipulado, mas aquilo para mim não era um discipulado. Eu fui discipulada agora. Então, para mim, foi algo que gerou bons frutos, que gerou algo muito bom. Porque através do discipulado, eu vi o que eu precisava mudar, eu vi aonde eu precisava chegar, eu vi o que eu precisava fazer para chegar lá e o que eu precisava conquistar, aquilo que eu precisava conquistar para chegar aonde hoje eu estou e ainda almejo chegar mais. Então, assim, discipulado é algo muito importante. Porque através do discipulado você vai reconhecer erros, através do discipulado você vai reconhecer aquilo que você precisa aprender para poder reconhecer mesmo os erros. Então, assim, o discipulado para mim foi algo maravilhoso, algo que eu nunca tinha vivido e não sabia o quanto era maravilhoso. Eu penso assim, que o discipulado foi algo que abriu as portas, que abriu, vamos dizer, as caixinhas que tinha aqui dentro da minha cabeça guardada, aonde eu guardava tudo e achava que já tinha resolvido os problemas, já estava aliviado. No discipulado, não. O discipulado foi um confronto mesmo. Ali, cada caixinha foi abrir e falava assim, nossa, isso aqui ainda tá aqui. Então, assim, o discipulado me ajudou muito.
Então eu sou assim super grata, não tenho nem o que falar do quanto gerou algo bom em mim, sabe? Do quanto transformou o meu coração, do quanto me fez ver o mundo, as pessoas, ver tudo com olhos diferentes, sabe? Antes eu via o mundo como um lugar muito ruim, um lugar cheio de pessoas podres, cheio de pessoas assim que pra mim não fazem importância nenhuma. Vocês estavam vivos, vocês morriam. E o discipulado me fez ver que cada pessoa que está ali tem uma importância, sabe, para Deus. É muito importante. Cada pessoinha ali tem uma história. E o discipulado, eu falo que me trouxe uma identidade que eu não tinha. Eu não tinha identidade. Ou sentia, eu perdi ela lá na infância. Então, assim, o discipulado, ele me trouxe essa identidade. Amém. Glória a Deus. E o que você tem para falar assim para essas pessoas que nesse exato momento elas estão passando pela depressão, elas estão entendendo que houve algo que aconteceu lá atrás na infância que elas precisam vencer? Qual seria assim a sua palavra, a sua mensagem para essas pessoas? E quando você finalizar, vou pedir para que você faça uma oração por elas, em nome de Jesus. Tá? Então, o que eu tenho para falar para vocês é que depressão, trauma de infância não é frescura. Não mesmo. O mundo, as pessoas tentam impor que depressão é frescura, que depressão é mimimi, mas depressão existe e depressão tem cura. E para você ser curado, você precisa buscar ajuda. Você precisa ter ajuda, você precisa querer ajuda. Você pode sair desse quadro que você está, só basta você querer. Vai sem vontade mesmo, dá o primeiro passo. Não é querendo. Quando eu estava com depressão, eu não queria. Mas o que? Eu fui e dei o primeiro passo. Então dá o primeiro passo. Você tem, com certeza, você tem pessoas em quem você pode contar. E você tem uma pessoa em quem você pode contar sempre, 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 que é Deus. Então, assim, dê o primeiro passo. Vai com dor, vai chorando. É difícil, mas você vai conseguir. Pode orar. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, maravilhoso. Senhor, eu só tenho a agradecer pelo teu cuidado, o teu amor e o teu carinho. Senhor, cada pessoa que vai assistir essa live, que assistiu ela, cada pessoa que verá, Senhor, esse vídeo lá no YouTube, que essa pessoa venha, Jesus, ver que tudo que ela está passando não é o fim do mundo. Que essas pessoas vejam que tudo aquilo, Jesus, que a incomodam, que deixa triste, tudo aquilo que causa uma dor, Jesus, uma vontade de não continuar mais, tem conserto, tem cura. Senhor, vai de encontro, Pai, a cada pessoa. Vai de encontro, Senhor, a cada um hoje que está passando por algum trauma, que está passando por depressão, que está doente, Jesus, com alguma enfermidade. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o psicólogo dos psicólogos, o Senhor é quem cura, quem liberta. O Senhor nos ama a todo momento, Pai. Então, Senhor, que aquela pessoa, Jesus, que sente hoje que não tem mais motivo para continuar, que através, Jesus, dessa live, ela veja, Jesus, um motivo para continuar. E que essa pessoa busque ajuda. E que o Senhor possa, Pai, estar, Jesus, ajudando essa pessoa nessa caminhada. Que não é, Jesus, uma caminhada fácil, mas contigo se torna mais leve. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa da nossa nação, Jesus, por cada ser que aqui tem, Jesus. Pai, vai de encontro, Pai, a cada pessoa, a cada criança, vai de encontro a cada jovem, a cada senhor, senhora, Pai. Vai de encontro a cada um, Senhor. E Jesus, que essas pessoas possam conhecer o quanto o Senhor é maravilhoso. Que as pessoas possam te conhecer, Jesus, e sentir o teu bom perfume. Te agradeço pela oportunidade de falar do seu amor e pela oportunidade de poder ajudar pessoas, Pai. E cada pessoa, Jesus, que ouvir, Jesus, essa mensagem, cada pessoa que ouvir, Jesus,
o que foi dito aqui, Senhor, venha Jesus ser transformado, venha ser Jesus edificado, que a partir de hoje venha dar um passo, Jesus, de mudança na vida. Que não ouça essa palavra e fique da mesma forma, Pai. Que a pessoa venha ser transformada através dela, Pai. Eu te agradeço, Senhor, que o Senhor possa estar, Jesus, abençoando a vida da Sharon, minha pastora, a vida, Senhor, de toda a sua família. O Senhor, Pai, tem cuidado e fortalecido ela a cada dia mais. Pai, coloca teus anjos, Pai, ao lado dela o tempo todo, que aonde ela estiver, ali o Senhor esteja. Que ela, Senhor, ajude ainda milhares e milhares de pessoas, Pai, com o dom que o Senhor deu a ela, com o amor que o Senhor deu a ela, Pai. Muitas pessoas, assim como eu, venham te conhecer, Jesus, como eu conheci, Senhor. Eu sou muito grata pela vida dela, Senhor. Sou muito grata, Jesus, por quem eu estou me tornando, Jesus. Eu sou muito grata por onde eu estou chegando com a tua ajuda, Pai. Então, Senhor, muito obrigada, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, a gente vai ter que voltar de novo, ué. Porque ficou um monte de coisa que eu quero falar, que eu quero perguntar. Foi muito pouco tempo. Então, assim, já há quase 2 horas de live, tem um monte de coisa que eu quero saber, mas assim, se você não se importar, eu quero te fazer mais uma última pergunta. Como nós falamos sobre o pensamento de Freud, sobre a depressão, eu sei que ele é um dos mais significativos dentro dessa área. Mas existe algum outro cara ou alguma outra mulher dentro da psicologia que traz um conceito diferente do de Freud sobre a depressão? Ou todos pensam na mesma linha de raciocínio que ele, porque ele é a referência, né? Tom. Ele é a referência. Mas, assim, tem muitos outros filósofos, por nome agora eu não vou lembrar quais, mas que têm linhas de raciocínios diferentes e que também são boas. Eu gosto Mas eles muito. consideram a depressão como doença patológica também? Sim, Uma patologia? sim. Não todos, mas a maioria. Eles seguem mesmo que é meio que a base do Freud. Eu Então, gosto. aquele que não entende que é uma patologia, ele acha que é o quê? Que é Não sei. frescura, que é só uma tristezinha? Não, eles falam que é um mal, mas não sei explicar direitinho como que eles, a base que eles usam, sabe? Sim, mas eles não consideram que é uma doença. É. Tá. E uma coisa também que é dentro disso, eu me recordo que quando eu vi a biografia de Freud, que eu fui ver a vida dele, eu vi que teve um período nessa questão da depressão, e eu acho que ele estava tentando encontrar o eu dele. Ele faz um relato que passou pela cabeça dele que a razão pela qual ele tinha aquelas disfunções é porque ele foi abusado na infância. Não sei se você chegou a ver isso. Que ele começou a achar que o pai dele tinha abusado dele. E aí ele começou a ter uns insights na mente, vinha algumas coisas na mente, ele teve sonho e tal. Só que depois ele chegou à conclusão que não, que aquilo não tinha acontecido e bora lá. Só que eu lembro de ter visto que a maioria das mulheres que ele atendia com histeria, elas haviam sido abusadas na infância pelo pai. Então, assim, às vezes isso chamou muito a minha atenção e eu falei, cara, eu vou fazer psicanálise. Porque é um negócio muito doido, porque, tipo assim, eu te questionei sobre a sua opinião em relação a Freud usar a metodologia que ele testou nele nas pessoas para me entender como que a mente de um psicólogo pensa em relação a isso. Porque é um estudo de causa própria, mas é um estudo de causa. Então é meio que tipo assim, eu sou advogada, e aí eu tive uma questão e eu usei essa estratégia e deu certo. Então, se chegar uma pessoa com a mesma questão, a tendência é usar a mesma estratégia porque deu certo comigo, né? Sim. Então, assim, nossa, eu quero te agradecer assim, imensamente, foi surreal. Tem alguém falando assim, parabéns, Janine. Ai, peraí. Você é linda, que Deus continue te usando poderosamente. Obrigada, eu amei. Eu que agradeço. Deus. Pra mim foi um Então, assim, você vai ter que voltar.
Porque a gente precisa falar sobre dependência emocional, eu quero entrar sobre a questão da sexualidade, sobre a vida afetiva, então a gente vai ter que marcar outra live. Beleza, só marcar. Mas assim, foi maravilhoso te ter aqui, eu fiquei assim, apaixonada. Tanto que eu nem quero acabar a live, mas a gente tem que acabar. Vamos fazer Que Deus, família. que Deus te abençoe. E Amém. então, a mensagem assim que você pode deixar para quem está vivenciando essa situação difícil é não fique só, não fique sozinho, evite ficar sozinho. E lute pela vida, né, Jane? Porque a vida é um dom precioso que Deus nos deu, né? Isso. É Isso mesmo. isso. Então tá bom, um beijo, brigadão. Deus te abençoe em nome de Muito Jesus. Gente, obrigada. obrigada por vocês participarem dessa live. Que Deus abençoe vocês. Daqui a pouquinho ela vai estar carregada lá no YouTube. Sim. E a gente vai estar mandando aí nos grupos. Vai ser uma bênção pra vocês. Que você seja um missionário, que você compartilhe. E que a nossa oração é para que a mentalidade, né, Dani? Para que a igreja aceite melhor essa questão da psicologia, para que as pessoas que já são cristãs aceitem mais os psicólogos que são cristãos, porque o objetivo é um ajudar o outro. Tá bom? Beijo, Deus abençoe. Boa noite, gente. Boa noite, gente.